Olá, mente sábia, tudo bem por aí? Você sabe como proceder e alguns passos para a gente ensinar a leitura? Eu sou Edilaine Geres, pedagoga, psicopedagoga, e vim trazer aqui para você 7 caminhos aí, ou 7 estratégias que você tem que fazer para desenvolver essa leitura no seu aluno ou em alguém que você esteja aí ensinando a leitura. Pegue um papel, caneta e anote aí que nós vamos começar. A leitura, ela é muito importante, nós aprendemos muito com a leitura. Tanto que, quando nós queremos uma nova informação ou aprofundar em algo, o que nós fazemos? Nós vamos ler, nós buscamos leituras para isso, né? Então, é muito importante saber ler. Então, vamos para o primeiro que eu diria para você, para onde a gente começar, o que fazer aí. Primeira dica, anota aí, ensinar o alfabeto. Como assim, Edilane? É importante saber as letras? Sim. Dentro do processo de alfabetização, nós tratamos aí que a alfabetização nada mais é do que codificar e decodificar esses sinais gráficos aí, né? Então, o código precisa ser conhecido. A criança precisa saber as letras do alfabeto. Como ensinar, que é uma discussão aí que entra em métodos, é outra questão, nós não vamos tratar aqui. Mas ela precisa, sim, primeiro, ensinar o alfabeto. Use lousa, cartaz, caderno, forma lúdica, jogos, mas a criança precisa saber o código, ela precisa conhecer as letras, ok? Número 2, anota aí. Ensine os sons. E aí que tá o grande diferencial que a gente vem falando aí do como, né? Mas ensinar o som, a gente tá falando da consciência fonológica. A criança, além de saber o grafema, ela precisa saber o fonema, o som da letra. Porque a letra em si não ensina nem a ler e escrever, né? Mas o uso que a gente faz dela aí sonoramente. Então, a criança precisa saber o som de cada letra, a princípio, e depois é juntar e unir esses sons para a gente formar aí a nossa leitura. Terceiro ponto, anota aí, muito importante, ensinar palavras. Sim, ensinar palavras. Comece com palavras simples, com sílabas simples. Não estou pedindo para você restringir e diminuir esse ensino aí, né? A criança tem que ter contato com tudo, né? Com textos de qualidade, inclusive. Mas no começo, para garantir um pouco de segurança e autonomia, essas palavras simples e as sílabas simples formadas por consoante e vogal, essa estrutura silábica ajuda muito, tanto na escrita como na leitura, né? Então, você vai fazendo esse trabalho de palavras simples e vai montando, é até legal, você ir montando, pode ser até na sala mesmo, com a turma, ou se você estiver fazendo isso individualmente. Vai fazendo um banco de palavras já conhecidas, que a criança já leu, que você já ajudou ela a fazer essa leitura, né? E vai formando algumas palavras. Isso é importante lá na frente, a gente vai ver por quê. Número 4, ensine o visual. Sim, a discriminação visual é muito importante, além da auditiva, porque a gente tem o som, mas o visual aí na leitura é muito importante, né? Se vocês têm prática de sala de aula, você sabe aí que eu vou falar, quando a gente está trabalhando leitura. A criança começa a ler e ela não termina, ela tenta adivinhar, que a gente fala, não adivinha, leia, veja a letra seguinte. Então, o visual é muito importante, né? Palavras, por exemplo, bola, sola. Visualmente, ela vai ver que muda uma única letra, mas que muda todo um sentido da palavra e da leitura, né? Que dentro de um contexto tem um significado. Então, o visual das palavras, das grafias, também é muito importante a gente trabalhar aí nessa parte quando a gente está ensinando leitura para a criança. Número 5, construa um bom repertório. Quando eu falei lá da questão do banco de palavras, né? A criança, ela precisa ir construindo esse repertório. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, o Miguel, né, o mais velho, e ele gostava, assinava recreio para ele, na época que ele amava, né?
Então, assim, quando ele entrou na fase de alfabetização, os professores falavam assim, Dilane, ele tem um repertório oral, né? Ele tinha um repertório muito vasto, assim, de significados, de palavras, e isso faz uma diferença muito grande. Então, vá trabalhando os pequenos textos, dependendo do segmento que você está trabalhando, e vá ampliando esse repertório. Uma atividade legal, aí dependendo do segmento que você está, obviamente, mas uma atividade legal é você ir grifando com os alunos, ou o próprio aluno, dependendo do segmento e da autonomia, ele grifando nos textos que você está dando, em pequenos textos que seja, palavras que ele não conheça. E aí você faz um trabalho com ele de significado e ampliando esse repertório dele. 6. O que a gente precisa numa boa leitura? Fluência, né? Então, garanta que o seu aluno, nesse processo de construção, ganhe e adquira fluência. E como a gente faz isso, Edilene? A gente tem que pegar alguns textos, pequenos textos, e tem que repetir ele. Então, a entonação, a respiração, e se ele já sabe, fica quase uma memória, né? Mas se ele já garante o que tem de palavra ali, ele começa a ter um ritmo. Porque eu conheço adultos, por exemplo, que quando você pede para fazer uma leitura compartilhada, você fala, meu Deus, dá vontade de falar, deixa que eu leio. Porque não tem influência, não tem ritmo, não tem entonação, não respira nas vírgulas, na pontuação. E isso a gente faz repetindo alguns textos já conhecidos para a criança, como ela já tem aquele conhecimento, e ela vai adquirindo fluência, tá bom? E a última, a sétima, né? Falei que eu ia falar 7 para vocês. A sétima é a compreensão leitora. Por que, Dilane, a compreensão leitora? Porque ler não é só decodificar, né? Ou a gente decifrar um código. A gente precisa garantir essa compreensão. Não adianta eu ter um bom repertório, não adianta eu saber as letras, não adianta eu ter fluência, eu leio fluentemente, respiro bacana, falo bem, mas não sei o que eu estou lendo. Então, o ponto aí fundamental é essa compreensão. E como a gente faz isso? Lendo os textos, abrindo espaços para discussões, rodas de conversa, lê um trecho, pergunta para a criança o que ela entendeu daquilo, o que será que o autor está dizendo. É esse trabalho, essa habilidade de reflexão para a gente chegar numa compreensão leitora. Então, essas são as 7 dicas que eu dou para você trabalhar com a leitura. Anotou aí? Volta esse vídeo, anote direitinho, põe seu comentário aí e sempre tem um amigo ou alguém que precisa de algumas dicas legais. Compartilhe com ele. Beijos e até a próxima. Tchau!